Boa tarde. Nós caminhamos agora para a quarta sessão do segundo Congresso Internacional da Academia Paulista de Direito. Nós começamos ontem à noite com a sessão de abertura, não é? Sempre virtual, nessa experiência de realizar um congresso de uma maneira bem inovadora, né? Não apenas pelo aspecto tecnológico, que, enfim, durante o período de pandemia e de quarentena, suspensão das atividades, eu acredito o último número que vi a propósito das lives feitas no Brasil, elas já superavam 2 milhões, né? 2 milhões de lives, né? 2 milhões de webinars e assim por diante. O que foi uma experiência interessante, né? Eu acho que nós, digamos assim, passamos para um ambiente virtual com muita facilidade. Mas a inovação do Congresso da Academia tem a ver com o próprio projeto da Academia, né, que é um projeto inovador em termos de formação, de educação jurídica e, sobretudo, na constituição daqueles que são os seus parceiros, porque é uma proposta de elaborar um trabalho conjunto que permita uma nova configuração do ensino do direito, da pesquisa do direito e, sobretudo, a sua ligação forte, né, com as demais ciências, com os demais saberes, né, essa transição, esse constante trânsito do direito para cá e para lá, para a constituição de uma nova forma de formação jurídica, né, que é exigida pelo novo tempo que nós estamos vivendo, e nós precisamos não apenas de um processo de adaptação, mas, sobretudo, de um processo de expressão, né, de um processo de afirmação de uma nova formação que todos nós sentimos. E é com um imenso prazer que eu vou receber aqui, em primeiro lugar, para essa nossa sessão da tarde, aqui do segundo dia do Congresso, o meu querido amigo e o meu querido também pesquisador, doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, não é? César, que é o coordenador acadêmico de um instituto que é um parceiro da academia, um parceiro sério da academia, com quem a gente já tem realizado várias atividades e vamos realizar muitas outras com esses objetivos comuns, que é o Instituto Norberto Bobbio, que é um instituto que tem sede em São Paulo e é dedicado ao estudo da obra de Norberto Bobbio, dedicado à discussão de todas as consequências advindas dos vários textos escrevidos por esse importante autor italiano, precursor em várias áreas, precursor nos estudos de várias áreas, não apenas no direito, na filosofia do direito, mas também na ciência política, e o diálogo que esses vários escritos e essas várias atividades desenvolvidas por Bobbio possuem com as várias áreas do conhecimento e com o direito em particular, né? E, portanto, eu, tendo assim apresentado muito brevemente o meu querido César Barreira, eu gostaria, então, de passar-lhe, desde logo, a palavra. César, por favor, seja muito bem-vindo, né? Você está em sua casa, porque você já sabe que você é da Academia Paulista de Direito, e por favor. Olá, Alfredo. Boa tarde para você, para todos que nos ouvem, que estão nos assistindo. É um imenso prazer poder participar do segundo Congresso Internacional de vocês, uma temática importantíssima, numa atuação, numa ação, numa organização extremamente importante, ainda mais nos dias de hoje. Fico muito contente com a possibilidade de hoje tecer algumas breves e humildes considerações sobre a importância do Norberto Bobbio, das temáticas de cidadania e democracia num momento como esse. Gostaria de parabenizar já todas as pessoas envolvidas, a Roberta também por toda a organização e todas as pessoas que com certeza fazem com que seja possível esse evento em tempos como este. Eu tenho certeza que é uma iniciativa que vale para todos que estão podendo aí aproveitar esses dias de congresso para tecer informações, para a gente se encontrar, para poder criticamente ir adiante nesses questionamentos que atravessam o campo do direito, da política e tantas outras áreas, né? Eu pensei, né, e diante aí da mesa 3, nesta tarde, nessa terça-feira, dia 20 de outubro,
para conversar sobre cidadania e democracia, eu pensei numa abordagem que possa, de certa forma, discutir como que o pensamento do Norberto Bobbio, que tem uma tradição e uma divulgação no Brasil particularmente importante, como esse pensamento ele ainda se mostra atual, de um lado, mas do outro também como nós podemos perceber alguns limites. E acho que eu, como coordenador científico do Instituto Norberto Bobbio, nossa ideia sempre é, sem dúvida alguma, divulgar o pensamento do Norberto Bobbio, mas, acima de tudo, fazer um exercício de reflexão sobre como as questões que ele coloca, como a reflexão que ele divulga, pode ser útil nos dias de hoje, mas quais seriam os problemas quando a gente pensa nessa temática a partir do Brasil? Quais são as questões que se colocam? Que tipo de abertura também isso permite, né? Então, eu pensei numa fala, numa contribuição que, de um lado, apresentasse essa atualidade do pensamento do Norberto Bobbio, o que será destacado pela ideia de personalização da política, de um verdadeiro faccionismo, né? Partidos políticos como facções, como uma das maiores características das promessas não cumpridas da democracia. É um pouquinho esse o tema que eu vou desenvolver, mas, ao mesmo tempo, eu vou me valer de um diagnóstico que o Bobbio fez na Itália, já no final da vida, quando discutiu Berlusconi, em que ele apontava para uma espécie de um caminho despótico, né, para a retomada do despotismo como categoria para a gente pensar e compreender a política, a reprodução social da política na Itália. Evidentemente, a gente pode pensar isso no Brasil, mas se isso é de fato algo que pode ser feito, ou seja, retomar do despotismo como categoria, isso traz uma série de problemas, uma série de questões para a gente pensar a própria teoria política e, evidentemente, as práticas e aquilo que a gente pode fazer para se inserir nessa realidade. Então, minha fala está dividida nesses dois momentos. De um lado, mostrando a atualidade, do outro, questionando até que ponto, até onde essa atualidade vai, quais seriam as questões que poderiam se abrir quando a gente pensa em cidadania e democracia e na reflexão, de um modo geral, do Norberto Bobbio nos dias de hoje, né? E eu inicio essas breves considerações retomando uma das promessas não cumpridas da democracia, né? O Bobbio, no seu famoso livro O Futuro da Democracia, elenca uma série de promessas não cumpridas da democracia. E uma delas é a educação para a cidadania, né? E o Bobbio discute bem, neste momento, o livro, né, de 1984, neste momento, poderia ser dito que essas promessas não cumpridas da democracia, dentre as quais a educação para a cidadania, existem outras, separação dos poderes, poder visível, transparência, mas que todas elas, para o Norberto Bobbio, seriam muito mais desafios e significariam uma adaptação da democracia, dos ideais democráticos à realidade. Ele começa uma reflexão nesse sentido, e inúmeros autores mesmo no Brasil procuraram desenvolver essa chave de leitura sobre as diferenças que existem, evidentemente, entre os ideais e a matéria bruta, como o Bobbio diz, entre a realidade fática propriamente existente. Pois bem, fato é que durante o livro, esse livro, O Futuro da Democracia, que é repleto de insights para a gente pensar ainda hoje a reprodução política na sociedade de um modo geral, fato é que, naquele momento, o Bobbio tem uma certa desconfiança sobre os caminhos da democracia e ele diz o seguinte: olha, seria possível falar sobre uma degeneração da democracia? Esse é um termo hoje muito repetido, né? Nós tivemos em alguns jornais esse tema sendo utilizado em seminários, em congressos, a degeneração da democracia. Desde a eleição do Trump fala-se muito disso. E o Bobbio colocava na década de 90, depois revisitando esses temas, que essa degeneração talvez não fosse muito bem o caso, seria mais uma adaptação. Pois bem, eu acho que é interessante a gente pensar na intervenção que o professor Michelangelo Bovero, que foi aluno do Bobbio na Universidade de Turim, faz uma intervenção em que diz: olha, se hoje, em 2010, esse é um texto desde 2010, tivéssemos que olhar para a democracia da forma como ela está, será que a gente poderia continuar afirmando que ela não está se degenerando? E aí o Bovero faz uma reflexão interessante. Ele fala: olha, a Itália, que exporta tantos produtos para o mundo inteiro maravilhosos, também exporta modelos políticos terríveis, né? E o Bovero faz uma brincadeira. A Itália é um verdadeiro laboratório político do que tem de pior. E diante do Berlusconi, naquela época, o Bovero falava: olha,
É possível, sim, observar um movimento de degeneração da democracia, é possível perceber aquilo que ele chama, o Michelangelo Bovero, né, de autocracia eletiva, ou seja, é possível perceber na Itália, mas também em outros países, e ele até se refere, quando esteve no Brasil em 2015, à própria situação brasileira, é possível perceber uma situação de fortalecimento do poder executivo, com líderes carismáticos cada vez maiores, um tipo de poder político que está amalgamado a um poder econômico, né? E não só um poder econômico, a um poder cultural, fruto dos meios de comunicação. Diga-se de passagem, esse era um diagnóstico que o Bobbio tinha lá atrás, na década de 80 já. Né? Quando nós temos esse amálgama entre poder político, cultural e econômico, o Bobbio vem disso. Olha, aqui estamos diante de despotismo, não há democracia. O Bovero, em 2015, recuperando um pouco essa reflexão, fala: é possível sim verificar na Itália, em outros países da Europa, nos Estados Unidos e na América Latina, o que ele chama de uma autocracia eletiva, que ele até chega sugestivamente a chamar de fascismo pós-moderno. E a diferenciação que ele faz com o moderno e o pós-moderno diz respeito a uma violência que é mais acobertada pelas próprias instâncias políticas e jurídicas, né? Diante disso, né, abre-se um debate se, então, essa degeneração da democracia, de uma certa forma, romperia com a tradição e o pensamento que o Bobbio apresenta ao longo de seus escritos. E eu acho que é possível a gente ver, sim, ainda uma atualidade no Bobbio. O Bobbio, em vários textos menos conhecidos, é verdade, né, discute esse movimento de personalização da política. Desde a década de 70, né, o Bobbio está discutindo como alguns eventos vão transformando os partidos políticos cada vez mais em facções. E essa é a primeira referência que eu manifestei alguns minutos atrás, que eu gostaria de chamar a atenção acerca da atualidade. Né? O Bobbio faz um amplo exercício de reflexão para falar: temos que ter alguns cuidados para observar e perceber a alteração de partidos políticos em verdadeiras facções que, atrás de um único líder, fazem com que o partido passe a se organizar e a se mover tão somente para sustentar esse líder. Né? E é claro que, em termos de Norberto Bobbio, que seguia uma filosofia analítica, ele está preocupado com a capacidade descritiva desse arsenal teórico. Né? Então, ele não está necessariamente avaliando a direita ou a esquerda. Claro que nós podemos observar hoje em dia como esse tipo de reflexão casa muito bem com determinada esquerda e com determinada direita. Hoje em dia, diante do governo atual, nós temos claramente um tipo de governo, um tipo de liderança política que não só personaliza a política, né? Nós estamos agora vivenciando propaganda política a todo instante, na rádio, na TV, e é constante, né, a pessoa se apresentar como candidato sem sequer muitas vezes mencionar o partido político. Esse era um grande tema para o Norberto Bobbio, né? Como essa personalização transforma o partido político num mero sustentáculo de poder desse novo líder. Essa chave de leitura da personalização da política é a chave por trás do diagnóstico do Bobbio e do Berlusconi. Né? O Berlusconi, quando olha para o Bobbio, perdão, quando olha para o Berlusconi na Itália na década de 90 e salienta: há aqui um perigo, né? E aí ele, de uma certa forma, ele mesmo diverge do diagnóstico feito na década de 80 no livro Futuro da Democracia, quando eu estava mencionando. Ele fala: olha, se no futuro da democracia, degeneração da democracia é meramente uma hipótese e possivelmente muito mais um exercício de adaptação da democracia à realidade bruta, na década de 90, quando ele passa a olhar o Berlusconi e passa a analisar esse amálgama entre poder político, poder econômico e poder cultural, a gente não pode esquecer que o Berlusconi tinha um monopólio da televisão italiana naquela época, né? Ele vem e fala: bom, aí nós temos um claro indício de um regime despótico, de um déspota, né? E num livro chamado Contra os Novos Despotismos, significativamente intitulado dessa forma, o Bobbio faz essa ressalva: a gente está vivenciando um momento em que é possível observar na Itália, né, o nascimento de um regime distópico. Né? E quando a gente fala do regime de despotismo, por que isso é importante, é interessante a gente considerar essa questão? E aí eu já começo a algumas reflexões que dizem respeito a essa segunda parte
dessa breve proposta que eu trago. Se de um lado é possível perceber no Bob uma chave de leitura particularmente atual para a gente pensar a realidade política de um modo geral, mas mesmo a brasileira, né, com essa ênfase em líderes carismáticos, com esse movimento de faccionismo dos partidos políticos, retomada do despotismo como categoria analítica, tudo bem. Tudo isso pode ser interessante e há um vasto material no Bob que permite nós fazermos algumas aproximações para pensar a realidade brasileira. Mas, ao mesmo tempo, e é isso que eu acho que é interessante num congresso e com as pessoas interessadas a gente pensar um pouquinho sobre isso, a retomada do conceito de despotismo também pode ser algo interessante para a gente pensar que tipo de arcabouço teórico a gente tem que ter para problematizar, entender e propor alternativas para o que está acontecendo. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente não pode esquecer que, ainda mais o Bob, quando está utilizando o termo despotismo, né, isso com certeza o Atier depois pode aprofundar essa temática. O conceito de despotismo, ele tem uma história, né? Em termos de tradição do pensamento político, o despotismo nasce como o outro da razão iluminista, né? O chamado despotismo oriental não é oriental por acaso, né? É uma estratégia de construção de uma categoria que tinha como objetivo qualificar negativamente o outro, o contrário da racionalidade europeia iluminista. Então, nós temos inúmeras discussões sobre isso na tradição do pensamento político liberal. Ora, é interessante, e esse é um movimento que a gente tem que tentar compreender, como seria possível utilizar a categoria despotismo para se referir à própria modernidade, à própria Europa, ou à própria racionalidade ocidental, que é o que o Bob está fazendo. O Bob não tem tempo de desenvolver isso, né? Ele coloca o termo despotismo, muitas vezes, de uma forma geral, de um senso comum, mas alguns autores que procuram desenvolver criticamente, né, mais para um lado, mais para o outro, o legado do pensamento bobiano, insistem nessa questão, e eu acho que ela é uma chave de leitura importante. Se de um lado é possível pensar a atualidade do Bob por conta da personalização da política, quando ele chega na categoria despotismo para, de uma certa forma, né, levar adiante esse diagnóstico da personalização da política, isso cria um problema, que não é só conceitual. Né? Como a gente pode utilizar uma categoria que historicamente foi né, pensada e utilizada para qualificar o outro do Ocidente, como que a gente pode utilizar a mesma categoria para qualificar o próprio Ocidente? Há uma inversão nesse processo, né? Há uma verdadeira inversão democrática, como se o despotismo fosse uma espécie de fundo falso da democracia liberal. E esse é um tema que eu acho interessante a gente discutir e colocar, e é de uma atualidade fundamental, não só para o Brasil, né? Enfim, estamos vivenciando hoje em dia com o desgoverno Bolsonaro, mas, acima de tudo, na Europa, de modo geral, nos Estados Unidos, na Ásia, ou seja, é possível a gente pensar essa inversão da própria democracia no seu contrário. E se isso é possível, que tipo de abordagem, que tipo de categoria, que tipo de arsenal teórico a gente tem que ter para poder falar sobre isso? Porque isso não é simples. Né? Não é possível a gente tão somente adicionar agora ou qualificar como um tipo de regime político algo que sempre foi utilizado para negar a sociedade moderna. Esse movimento da sociedade moderna se negando, agora, é claro que isso também não é novo em termos de análise conceitual, análise teórica, né? Enfim, é com esse questionamento que eu já encaminho aqui as minhas considerações finais para respeitar o tempo aí que me foi estabelecido para essa conversa, para essa contribuição e diálogo com vocês. Eu acho que quando a gente pensa nessas questões, na atualidade do Bob, no problema que o uso da categoria despotismo traz para a gente analisar politicamente e categorialmente essas questões, eu acho que quando a gente pensa nisso, eu sempre relembro uma análise de um livro que foi originalmente publicado em 1941, chamado O Duplo Estado, do Ernst Fraenkel, em que o Bob faz uma resenha, infelizmente acho que não foi muito difundida. O Bob faz uma resenha do livro Duplo Estado para analisar as teses do Fraenkel. E o Bob discute. É interessante esse raciocínio do autor, né? O Fraenkel está preocupado em discutir o Estado nazista.
e principalmente a inversão, né? Como a República de Weimar se inverte no seu contrário. E para isso, o autor se utiliza de uma série de autores e dialoga com outras tradições críticas para tentar explicar essa inversão. Essa inversão não é fácil de explicar, né? É claro que a gente poderia pensar que é sempre um elemento externo que vem e inverte as coisas, ou é algo da teoria que está errado e faz as coisas se inverterem. A gente sabe muito bem que existe toda uma outra tradição teórica que vai justamente analisar esses processos de inversão, inclusive da modernidade, né? Por que isso é importante? Eu acho, e o Bobbio é um exemplo também nesse sentido, né, que a gente poderia se valer da abertura que o Bobbio sempre teve com outros autores, com outras autoras, com outras correntes teóricas, para tentar compreender a sociedade que ele está vivendo, né? E, para mim, na minha opinião, eu acho que seria importante para a gente, quando analisa essa temática das inversões políticas, das inversões sociais, da democracia que se inverte no contrário, do Estado de Direito que se inverte no contrário, me parece, e essa é a mensagem final que eu deixo para discussão, para debate, para críticas, que existe um elemento no pensamento do Norberto Bobbio que é um ponto cego, que é uma retomada que me parece hoje essencial, se a gente quiser construir esses diagnósticos, que é a retomada de capitalismo como categoria analítica. O Bobbio esteve relativamente atento a isso, claro que num contexto distinto, no chamado Estado ainda mais ou menos social na Itália, mas o Bobbio discutiu bastante com autores e autoras marxistas para tentar pensar esses processos de inversão, para tentar pensar, e de fato é tentar, né? A gente não pode esquecer que, estando filiado ao pensamento liberal, esse processo de inversão ele não é facilmente aceito, ele é visto muitas vezes como um erro e não como um desenvolvimento, né? Mas o Bobbio teve, e não é por acaso que era sempre chamado de filósofo do diálogo, teve sempre a capacidade de dialogar com outros autores, com outras perspectivas, para tentar compreender essa complexidade social. E me parece que hoje em dia, quando a gente está olhando, né, para os fenômenos políticos, sociais, econômicos que atravessam não só a sociedade brasileira, mas também a sociedade mundial, porque nós estamos conectados, é fundamental a gente recuperar capitalismo como categoria analítica, como categoria de pesquisa para entender esses processos. O Instituto Norberto Bobbio já organizou 2 semanas internacionais para discutir Brasil, política, direito, e nas duas, em 2014 e 2016, nas 2 oportunidades, esse sempre foi um tema que as pessoas chegavam, né? As pessoas perguntavam, poxa, mas o Bobbio não estudou economia? Não estudou porque não era dele. E também não deveria, né? A gente não tem que colocar isso como, enfim, algo que o autor deveria fazer. Mas eu acho que nós, né, seguindo esse ideal de encontros plurais, de perspectivas mútuas que compartilham desafios, é fundamental a gente pensar nesse amálgama, né? Como refletir sobre essas inversões que são tão claras quando a gente pensa no diagnóstico, mas como pensá-las teoricamente, conceitualmente, né? Existe uma tradição que pensa isso com certa facilidade, mas falta muito um diálogo, né, que possa levar isso adiante. O Bobbio, que na década de 1950, 1960, esteve tão próximo do chamado socialismo liberal, era justamente uma tentativa de diálogo de autores vinculados a um pensamento político liberal e autores vinculados a uma orientação de teoria crítica marxista ou que se aproximasse da Escola de Frankfurt, por exemplo, que também desenvolveu todas essas inversões da razão ocidental, né? Isso já foi feito. Agora, me parece que a gente precisa, e esse é um ponto que, tendo como objetivo trabalhar aqui o Norberto Bobbio, seu legado, suas análises, me parece importante. Se há espaço para a atualidade, há também, na minha opinião, um claro limite que aponta para aquilo que é, talvez, enfim, o mais comum, que é a necessidade de diálogos cada vez maiores, mas que tentem mostrar e não separar a todo instante como essas questões que dizem respeito à política, ao direito, à economia, elas estão amalgamadas, né? A gente precisa estudar isso de uma forma, né, que possa, eventualmente, dar conta dessa complexidade e apontar também diretrizes, inclusive práticas. Um dos exemplos, o próprio Bovero menciona isso e chega a discutir essas questões, diz respeito ao pensamento do Adorno,
né? Para o Adorno era muito claro como, em momentos de tensão da sociabilização capitalista, o líder surge justamente como um remédio, como uma tentativa, né, de manter essa coesão social, coesão que é minada pelo próprio desenvolvimento das forças produtivas, né? Esse tipo de abordagem, eu acho que ela tem muito a contribuir com as abordagens e com os diagnósticos que o Bobbio faz e fez, né, da sociedade italiana, mas que se mantém hoje em dia, né? Uma vez que o Bobbio estava preocupado com um tipo de teoria capaz de descrever fenômenos de longo alcance, né, no nível macro-social, é perfeitamente possível que a gente pense em utilizar esse instrumental teórico para refletir no Brasil hoje em dia. Mas me parece, e essa é a minha mensagem final, que, apesar dessa atualidade, também existem limites, também existem desafios que nós precisamos levar em consideração, e a retomada de capitalismo como categoria analítica para compreender esses processos de inversão, para compreender essa simultaneidade de desigualdades cada vez maiores, concentração de renda e de capital cada vez maiores, com o avanço formal democrático, como que a gente consegue dar conta dessa simultaneidade, me parece que existem abordagens que poderiam, assim como o Bobbio fez na década de 50 e 60, poderiam hoje em dia contribuir para um diálogo fundamentalmente crítico e necessário para que a gente possa ter um diagnóstico mais preciso das dificuldades e desafios que perpassam a nossa realidade brasileira, mas também a global. Meu horário aqui que eu estava controlando já passei dos 20 minutos. Eu agradeço de novo uma vez mais a Alfredo, a Roberta, a todos os responsáveis pela organização desse brilhante evento, todas as pessoas que nos estão ouvindo. Eu fico à disposição para questionamentos, dúvidas, críticas, e certo de que é uma contribuição singela para um evento que tem aí tudo para ser um sucesso nos próximos dias e nas próximas horas. Muito obrigado, Alfredo, fico à disposição. César, obrigado, que prazer enorme, né, ter a sua presença aqui, não é? E a referência sempre importante é um pensador da magnitude de Bobbio, não é? Eu creio que nós temos a obra de Bobbio tem muito ainda a oferecer em termos de ideias para um debate, para um diálogo. E nós vamos conversar muito ainda a respeito disso, né? E vamos conversar um pouquinho sobre essa concepção do Bobbio de despotismo. E com relação a essa questão da inversão, eu não me furto aqui nesse momento, eu estou ficando uma pessoa muito diferente, sabe? Eu costumava ser mais tranquilo com relação a essas coisas, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma propaganda, olha, para vocês, que é essa aqui, ó. Esse aqui é o site da Amazon francesa. Não comprem lá na Amazon francesa porque o livro fica mais caro. Mas esse é o meu livro sobre Montesquieu, não é? E por que eu estou mostrando esse livro aqui para vocês, editado pela editora Chiado, portuguesa, em Portugal, Lisboa, não é? Lisboa, Portugal, que eu tanto aprecio, né? Morei um tempo lá em Coimbra, meu filho mais novo nasceu em Coimbra, inclusive. Mas estou fazendo essa pequena referência ao meu livro porque, com relação a essa questão do Montesquieu, eu andei pensando muito o César e li bastante o Bobbio e descobri uma coisa que depois eu vou depois apresentar para debater com vocês aí do Instituto Bobbio. Eu descobri que o Bobbio tem uma preferência, eu tinha uma preferência enorme por autores que frisavam muito o caráter, digamos, unificado do poder, né? Por exemplo, naquele curso que ele deu sobre as formas de governo, ele fala muito bem de vários autores, mas, passando por Montesquieu, lamentavelmente, eu vi que o Bobbio não entendeu a mensagem do Montesquieu. E não entendeu uma coisa que eu acho fundamental, que, por exemplo, quando o Montesquieu resgata para a modernidade a categoria do despotismo, né, que a origem do despotismo é aristotélica, né? E quando o Aristóteles fala do despotikos, né, como poder doméstico do senhor sobre o escravo, né,
ele está referindo uma realidade da sua época e do seu tempo. Ele não está referindo a realidade dos inimigos dos gregos, dos outros para os gregos, dos bárbaros, né? Ele está referindo à realidade helênica, né? E quando Montesquieu resgata o termo despotismo e inaugura na modernidade, né, essa transição do despotismo da área econômica, digamos assim, que é a área da privada, doméstica, para a área política, o Montesquieu está referindo o despotismo como uma crítica ao regime que ele está vivendo na França e na Europa em geral. Tanto assim é que, por isso que eu pus aí a imagem do meu livro, né? Nas cartas persas, né? A obra escrita exatamente 20 anos antes do Espírito das Leis, quando ele faz os persas viajarem pela Europa, a grande surpresa dos persas é encontrar o regime despótico na Europa diferente do regime que eles viviam em seu país, né? Essa é a grande crítica do Montesquieu, né? Que abrangia até a crítica às academias, né? Quando o Montesquieu foi eleito à Academia Francesa, ele teve que fazer uma espécie de ato de contrição diante do Cardinal Fleury, né? Que era o homem forte, digamos assim, da cultura francesa, exatamente porque ele havia criticado a academia nas cartas persas, né? E ninguém esquece essas críticas ácidas que são feitas às instituições, né? E quando ele fala do despotismo no Espírito das Leis e nas outras obras que são menos lidas do Montesquieu, porque não eram obras públicas, né? Eram obras, anotações que ele fez e assim por diante, ele está referindo os regimes europeus sobretudo, né? Então, eu acho que essa contribuição que o Montesquieu tem para essa ideia que você quer levar adiante e propõe como uma provocação extremamente importante, que é das inversões, né? Eu acho que é muito importante e a gente tem muito a dialogar a propósito disso, né? Eu gostei muito, muito, muito da sua exposição. Eu queria agora dizer, não queria deixar de citar a presença da pessoa que é responsável pelo nosso encontro, que é o Gonçalo Xavier, né? Que é da academia, é um estudioso da criminologia, já esteve dando aula no nosso curso de Direitos Humanos da academia, com bastante desenvoltura, maravilhoso, e ele vai desenvolver essa atividade sobre a criminologia num dos núcleos de pesquisa da academia, que é exatamente o núcleo de criminologia. Ele é o coordenador desse núcleo, né? Então, eu queria saudar o querido Gonçalo. E saudar o meu amigo Luiz Renato Vedovato, né? Eu não tinha visto o Vedovato aí no início, por isso que eu não falei, que é o que está incumbido de fazer a exposição depois do César Barreira, dessa maravilhosa exposição do nosso querido César Barreira. O Luiz Renato Vedovato, além de acadêmico titular da Academia Paulista de Direito, ele é professor da PUC de Campinas, professor da Unicamp, mas solicitado no Brasil e no mundo, pelo que eu venho acompanhando no Facebook, né, para falar sobre um tema do qual ele é um especialista, mas um especialista bastante criativo, bastante crítico, não é? Que é o tema das migrações, né? Eu gosto sempre de chamar, não sei se o Vedovato gosta disso, que é o movimento dos povos, né? Usando a velha categoria germânica, né, da Völkerwanderung, né, a aventura, né, dos povos se movimentando pelo mundo, né? E esse é um movimento constante da humanidade e que encontra entraves pesados em determinados regimes, né? Basta ver, por exemplo, que os atenienses tinham uma visão dos estrangeiros muito distinta da visão que tinham os espartanos, não é? Os atenienses, inclusive a oligarquia ateniense, né, sempre adversária da democracia, ela sempre criticava a vida em Atenas, porque quando eles caminhavam, né, esses ricos nobres, né, caminhavam pela cidade de Atenas, eles ficavam ofendidos pelo fato de os estrangeiros caminharem com desenvoltura pela cidade e os escravos também, sem que houvesse possibilidade de distinguir quem era escravo, quem era estrangeiro e quem era cidadão. Então, eles ficavam ofendidos por esse fato, né? E já em Esparta, não. O estrangeiro não era considerado vizinho, ele era considerado alguém à parte, né? Então, a gente já vê por aí que há uma diferença na
da visão do estrangeiro a partir de regimes democráticos ou não democráticos, ou, para usar o termo que o César nos trouxe aqui para resgate, que é a questão do despotismo a partir do Baldwin, né? Então, meu querido Vedovato, fazendo muitas homenagens e abraçando você carinhosamente, assim como eu abraço o César também, não é? Pena que a gente não possa se encontrar pessoalmente. Eu passo a palavra a você para você conversar conosco hoje. Bem-vindo, Vedovato. Professor Atier, muito obrigado. Uma honra estar aqui, é uma felicidade ser seu amigo. Quero agradecê-lo pelo convite, agradecer à professora Roberta pelo convite também e parabenizá-los pela organização. Quero pedir desculpas por ter chegado um pouco tarde, por problemas de conexão aqui que eu tive, erros dessa pecinha que fica em frente ao computador, que sou eu aqui no caso, mas eu, por minha sorte, eu consegui assistir quase que completamente a palestra do professor César e aprendi muito com ela e fico muito feliz de dividir a mesa com ele. Fico muito feliz de estar aqui junto com todos vocês para falar de um tema que para mim é muito caro. E pensando numa possível relação entre a palestra do professor César, que é a nossa referência já há muito tempo, e o meu tema de pesquisa na FAPESP, que é o tema das migrações, o direito migratório sendo aplicado pelos tribunais brasileiros, eu fiz uma apresentação que tem uma parte de transição, que seria uma tentativa de conexão com a fala do professor César, e depois uma análise da questão da migração. E dizer que eu recomendo também a leitura do livro do professor Atier. Para mim, há muito tempo acompanha, né, desde o lançamento, fico muito feliz de poder aprender com o professor Atier desde de há muito tempo. Bom, eu fiz uma pequena apresentação, vou tentar compartilhar a tela aqui com a gente, para... Aqui. O tema hoje, né, que eu me proponho a apresentar para nosso debate é o direito das migrações nos tribunais, mas eu quero fazer uma ponte, por mais estranho que possa parecer essa ponte inicialmente, para tentar entender por que o nosso direito interno brasileiro no campo da migração demorou tanto tempo para se adequar à Constituição. A gente tem uma Constituição de 88 que garante direitos aos migrantes e, apesar da Constituição de 88, a gente teve em vigor uma lei chamada de Estatuto do Estrangeiro, de 80 até 2017, né, quando entra em vigor a lei em novembro de 17, depois da vacatio legis, e de 88 a 2017, são 29 anos, com uma lei claramente contrária à Constituição, porém sobrevivendo à Constituição. Então, esse é um ponto que eu queria trazer, né? A regulação interna da situação do migrante, ou como a gente antigamente gostava de chamar, né, condição jurídica do estrangeiro, ela foi feita por uma lei em desacordo com a Constituição por quase 30 anos. Aí a gente tem um segundo ponto que eu queria trazer aqui para tentar justificar o debate que eu vou fazer a partir do próximo slide, que é o seguinte: a nossa lei anterior ela era, sim, contrária a direitos dos migrantes. Por exemplo, o migrante não poderia se manifestar politicamente no Brasil. Ao mesmo tempo, a gente via uma aplicação da lei bastante avançada, afastando essas violações que ela por si só trazia. Então, era uma interpretação avançada da lei. Aí eu peço desculpas que está chovendo aqui, pode estar fazendo algum barulho. Então, a gente tinha uma aplicação avançada da lei, apesar de um texto normativo retrógrado. E, quando a gente vê o final da vigência do Estatuto do Estrangeiro e a entrada em vigor da nova lei, a 13445, de 2017, né, que entra em vigor no dia 20 de novembro de 2017, a gente vai perceber
a existência do inverso, o surgimento de uma lei bastante avançada e aplicações retrógradas. A gente chega a identificar decisões do Superior Tribunal de Justiça em que se aplica a lei anterior, apesar da nova lei estar em vigor. A gente tem um caso bastante famoso e importante, que é o caso da Cláudia Roerig, um caso específico de extradição, em que, apesar de estar em vigor a lei e haver o artigo 76 da lei que permite a reaquisição da nacionalidade brasileira, a gente tem a extradição, mesmo assim, da Cláudia, que teria sido entendida, né, como tendo perdido a nacionalidade brasileira ao adquirir a nacionalidade norte-americana. Então, a gente tem vários momentos importantes aqui. E eu queria interpretar esses vários momentos com um período histórico curto, mas, para mim, crucial nesse nosso desenvolvimento, que é o período que vai de 1988 a 2001 e, mais especificamente, de 1988 a 2020. Então, a gente teria um período maior, 88 a 2020, dentro dele, um específico de 88 a 2001. Então, esse nosso trecho, né, esse nosso período, é o que vai interessar. Para entender um pouco melhor isso, né, para entender como que a gente saiu da era dos direitos do Norberto Bobbio para o fim da democracia, né, ou como a democracia se acaba, ou pegando meados de 2000, dos anos 2000, né, esse When Kafka Comes to America, do Stephen Wachs, para a gente tentar entender o que aconteceu nesse período, eu vou tentar usar aqui alguns exemplos cinematográficos, né? Então, eu vou tentar trazer aqui para vocês uma análise que fiz sobre cinema e direito internacional, normalmente nesse período de 88 a 2020, que a gente vai, né, da esperança da criação da União Europeia. A gente estava logo depois do Ato Único Europeu, às vésperas da queda do Muro de Berlim, até o que a gente pode entender como essa realidade nova, que é a realidade do Brexit, né? Então, como que a gente faz para resolver essa questão? E eu, né, trouxe aqui, para fazer essa ponte, essas imagens que a gente tem aqui, que são imagens que mostram a queda do muro, né, mostram a produção científica do Celso Laffer, né, a era dos direitos do Norberto Bobbio, naquele momento histórico que a gente parecia construir um planeta com vistas a pensamento a partir do direito. Então, a gente tinha, naquele momento histórico, uma ideia de que, bom, a história acabou, né? Como falou Fukuyama, está errado o Samuel Huntington, né, do choque das civilizações, e a gente vai, a partir daqui, construir direitos. E 30 anos depois, 30 e poucos anos depois, parece não ser essa a realidade que a gente enfrenta. Para melhor entender, eu pensei dois diretores poloneses, né? Um diretor polonês já falecido, o Kieslowski, que fez a trilogia das cores, meio que para saudar a União Europeia, lembrando que, por exemplo, no primeiro filme, que é A Liberdade Azul, a gente tem a história de uma mulher que sobrevive a um acidente de automóvel, no qual o marido e a filha são mortos, e apesar de encontrar vários desafios durante a sua vida, como, por exemplo, conhecer a amante grávida do seu marido, ela consegue perdoar isso tudo e iniciar uma vida a partir da ideia de inclusão, a partir da ideia de construção de uma nação conjunta. Lembrando que no último filme, né, a gente passa por um momento ali meio crítico, que é o Igualdade é Branca, mas o Fraternidade é Vermelha termina a partir do socorro de um navio naufragado. Um navio naufraga no Mediterrâneo e as pessoas todas são resgatadas
e elas conseguem ali fazer as ligações que começaram a surgir no primeiro filme. Então a gente vê, no momento histórico que a gente constrói essa ideia do final da década de 80 e início da década de 90, uma Europa completamente diferente dessa que a gente vê hoje. Uma Europa de fim das fronteiras. Uma Europa de aproximação. Uma Europa de construção dos direitos. E isso está ali retratado nessa produção cinematográfica. Mas o que será que mudou de lá para cá? Né? Na minha visão, e certamente de muita gente, né? Eu não estou aqui inventando a roda, o 11 de setembro trouxe algo bem complexo para a nossa realidade, né? Porque com a queda das Torres Gêmeas, parece que caiu todo o sistema de garantias do processo penal ocidental. Parece que caiu todo o sistema de garantias de direitos do Ocidente, quando você tem acusação, prisão sem acusação formal, você tem várias ações que envolvem aquelas chamadas sistemas ortodoxos de investigações, não? Com tentativa de afogamento, com a prisão de Guantánamo e vários outros temas. Mas, enfim, o que acontece especificamente em 2001 é que surge uma desculpa para afastar o direito. Se a gente tem a construção da era dos direitos a partir da década de 80, meados da década de 80, com a queda do Muro de Berlim, a gente consegue perceber que isso pode trazer problemas, e aí pensando no que trouxe o professor César, no pensar a partir do capitalismo, que traria problemas para a lógica capitalista, né? Porque, afinal de contas, se você tem que deslocar a sua empresa, a sua fábrica, para um país periférico, e lá nesse país periférico você tiver que respeitar as normas jurídicas, com compliance, com aplicação dos direitos humanos, você vai ter poucos ganhos aí. O que você tem que forçar a fazer? Você tem que forçar a flexibilização das normas, né? E aí a gente cita a Naomi, ela escreveu o livro Doutrina de Choque, Naomi Klein. A Naomi Klein, em que, ora, eu preciso criar um cenário desagradável para trazer movimentos ou trazer ações restritivas de direitos. Ora, as empresas elas vão ter dificuldades de respeitar o direito no mundo inteiro. O que viram e o que algumas pessoas viram nesse momento que foi 2001 foi que, se eu tiver uma boa desculpa, como, por exemplo, o combate ao terrorismo, eu consigo afastar direitos. E é isso que, de 2001 para cá, se tenta fazer. E se começou a ter sucesso nesse intento com algumas eleições, e a gente pode citar, por exemplo, o caso do Brexit, né? O Brexit ele é uma tentativa de determinados grupos do Reino Unido de sair dos controles da União Europeia. Porque a União Europeia ela tem controles contra a lavagem de dinheiro, contra tráfico de drogas, tráfico de armas. E esses controles todos podem tornar muito mais difícil você ganhar dinheiro ilicitamente e gastar dinheiro em Londres. Então você precisa sair desses controles internacionais, desses controles que estão sendo construídos pelo direito internacional. Então, algo que eu gostaria de deixar aqui marcado, que eu vejo o sucesso do direito internacional nos últimos tempos como uma razão para os ataques que ele tem sofrido, e tem sofrido muitos, né? Com a invenção dessa ideia de globalismo, com a invenção da ideia de que é uma intervenção na cultura local e tudo mais. Mas percebam que, com a constatação de que, havendo uma boa desculpa, eu consigo afastar direitos, essa boa desculpa foi ser buscada em vários campos. E aí a gente chega num cenário como o cenário brasileiro, que tem 0,5% da população brasileira formada por migrantes. E a temática da migração, mesmo assim, foi cooptada pelo discurso político partidário. Por quê? Ora, é uma boa desculpa, né?
o migrante vem aqui tomar o seu emprego, fique contra isso. A outra boa desculpa que se encontra em tempos para cá é a questão do aborto. Veja, olha, se continuar o avanço dos direitos humanos, continuar essa intervenção indevida dos órgãos internacionais no nosso país, a gente vai autorizar o aborto no futuro. Então, são discursos que chamam a atenção de grupos da população que podem apoiar projetos de poder, né? E esses projetos de poder chegaram de forma bem sucedida a governar alguns países. A gente citou o Brexit, mas tem os Estados Unidos, tem a Hungria, tem a Polônia, tem o Brasil, tem vários outros pelo mundo afora. Mas a ideia aqui era a identificação de que em 2001 se descobriu que se houver um bom motivo, você pode afastar direitos. E a partir daí a gente vê o fim das pontes que a gente tinha construído até 2001. Né? O mundo vai, portanto, abandonando essa ideia de pontes, sempre lembrando que a humanidade enfrentou vários problemas na sua existência, sem dúvida, mas quando conseguiu superar com sucesso esses desafios foi quando fez isso em conjunto, né? Separadamente, a gente demora mais tempo para fazer. Aí eu faço uma comparação com outro filme polonês, né? Que é o filme Rede do Ódio, que está disponível aí nos streamers, né? Para a gente identificar que hoje a gente não tem mais aquela construção cinematográfica polonesa do final da década de 90, de 80, início da década de 90, mas a gente tem uma ideia de como construir ações nas redes sociais que são, por algum motivo, organizadas, comandadas, construídas por pessoas que não têm um diálogo com os direitos humanos, né? Então, as redes sociais e toda essa construção que veio a partir do Facebook, do Twitter, do Orkut ou de outros elementos anteriores, não leva em consideração a proteção a direitos, né? E a gente vê isso muito bem no caso do filme do Rei do Ódio, né? Então a gente vai fazer uma comparação entre esses dois filmes para ver como que houve uma mudança da realidade nesse período. E uma outra comparação que eu gosto de fazer é com um filme português. O Manuel de Oliveira tem um filme que chama Um Filme Falado, e para colocar o contraponto, né? O final do Fraternidade é Vermelha é com a salvação daquelas pessoas que estão no barco. Enquanto que o final de Um Filme Falado, sem querer dar spoiler, né, não é esse, é completamente o oposto disso. Qual que é a diferença aqui? O Filme Falado é depois de 2001. A gente tem uma clareza aqui que aquele mundo da construção dos direitos, da era dos direitos, termina em 2001. E começa toda uma nova construção a partir daí. Entender o mundo a partir de 2001 passa a ser completamente diferente. Passa a ser mais kafkiano do que arendtiano. Passa a ser mais voltado para interesses político-partidários do que para a construção que a gente conhece na construção do direito, né? Bom, esse é um contexto, né, que a gente fala sobre a ponte possível. Agora a gente vai para o direito migratório, que é o coração da nossa discussão, né? E aqui eu uso esses dois artigos que a gente publicou esse ano sobre o tema, né? O direito migratório e o populismo no pós-pandemia e os tribunais e a proteção dos migrantes diante da pandemia, que foram publicados agora no primeiro semestre. E a gente teria 4 pontos principais, e prometo que não avançarei muito mais do que os 20 minutos que me foram passados. Acho que tem mais 5 minutos pela minha conta aqui. Tranquilo, tranquilo, Redovato, por favor. Obrigado, professor. Mas a gente tem que lembrar dessa base normativa internacional interna. Então, o Brasil hoje tem uma base normativa voltada para o direito, e a gente tem uma preocupação qual é a boa desculpa que está sendo usada para não aplicar o direito para esses migrantes? Qual é a boa desculpa que está sendo usada para não aplicar o direito no geral? Normalmente essa desculpa é econômica, né? Dizem, olha, eu não tenho condições de dar
o auxílio emergencial para os migrantes, eles que vão para o seu país. Eu não tenho condições de garantir direito à saúde para esses migrantes. Eu não tenho condições de garantir direito de ingresso para esses migrantes aqui no Brasil, né? Os avanços trazidos pela nova lei de imigração, que são bem sintomáticos, né? Em especial o direito de ingresso, que no Brasil a gente tem um primeiro passo nesse campo do direito de ingresso, né? Porque você só pode barrar alguém na fronteira se estiver de acordo com o artigo 45 da nova lei de imigração. Se não tiver de acordo com o artigo 45, não pode barrar. É por isso que o Supremo Tribunal Federal, na ação civil originária 3121, acabou por julgar improcedente a ação intentada por Roraima para fechar as fronteiras. Porque barrar alguém na fronteira só se for por entrevista individual com decisão fundamentada. O que chama a atenção é que, apesar disso, a gente teve uma portaria do Ministério da Justiça, a portaria 666, na época do ministro Moro, em que se dizia que era possível barrar as pessoas na fronteira se houvesse sérias razões ou se houvesse suspeita de envolvimento da pessoa com determinados grupos criminosos. Ora, algo que, enfim, não faz sentido. Tem uma ação, tem uma DPF contra essa portaria, porém, a portaria foi revogada e foi feita uma nova portaria 770, que mudou alguns pontos, mas, enfim, o coração da portaria não acabou. A gente vê decisões judiciais internas que, infelizmente, acabam aplicando a lei anterior e não a nova, né? Apesar da gente ter decisões judiciais importantes aplicando a nova lei. E, além disso, a gente tem normas infralegais durante a pandemia que fecham a fronteira do país, né? A portaria 419, portaria 419, a mais recente, que fecha a fronteira para conter o avanço do coronavírus. Ora, já está o coronavírus no Brasil, não faz sentido você fechar a fronteira. Além disso, né, o artigo 7º dessa portaria prevê a possibilidade do sujeito perder o direito ao refúgio se ele violar uma portaria. Então, a gente consegue identificar aqui sérios problemas de aplicação da nova lei de imigração pelos nossos órgãos internos, ou de, enfim, interpretação dessas questões pelos nossos órgãos internos, sempre com uma ideia de haver uma justificativa que traria condições de afastar a aplicação de direitos, né? Essencialmente, a gente teria esse caminho. Eu diria também que um dos elementos importantes desse contexto é mostrar que a nossa nova lei de imigração mostra a que veio, né? Eu colocaria aí nesse ponto que, apesar da gente ter vários problemas na aplicação, apesar da gente ter vários problemas enfim, na interpretação dessas normas no geral, essa lei permite que a gente diga com tranquilidade que ainda há juízes em Berlim. A gente consegue perceber que é uma luta, né? É um desafio constante, especialmente naqueles 3 pontos, né? Auxílio emergencial, fechamento de fronteira e direito à saúde, mas a gente vê decisões judiciais que bancam a aplicação da lei, né? E, para isso, a gente tem, por exemplo, a decisão que é essa aqui, isso, que é a ação civil pública lá da 3ª Vara Federal Civil e Criminal do Acre, que vai impedir que os migrantes sejam barrados na fronteira, né? Então, é um ponto positivo da existência da nova lei. A gente percebe, né, que existem algumas decisões, como é o caso da ação civil pública no Rio Grande do Sul, da primeira vara de Porto Alegre, Vara Federal de Porto Alegre, em que a decisão foi por extinguir o processo sem análise do mérito, porque não se poderia discutir em ação civil pública a inconstitucionalidade em abstrato, apesar da decisão de 2009 do Supremo Tribunal Federal, no caso do diploma de jornalista, ser completamente o contrário. Mas, de toda sorte, a gente tem decisões
positivas de aplicação de direitos dos migrantes em maior número do que aquelas que restringem. Isso certamente resultado da nova lei. E nesse contexto todo, né, a gente tem que lembrar, e só prometo que é só para finalizar mesmo, que o mundo hoje tem 79,5 milhões de pessoas deslocadas de forma forçada. 26 milhões dessas pessoas são refugiados. E aqui, né, há uma diferença, e eu prometo que termino aqui, há uma diferença entre esses refugiados que hoje estão pelo mundo e aqueles que estavam no final da Segunda Guerra Mundial. Aparentemente, a gente tem algo que não vai ser resolvido rapidamente. Talvez esses migrantes, esses refugiados, esses deslocados forçadamente pelo mundo de hoje, estejam mais próximos da situação dos palestinos que foram deslocados por conta do surgimento do Estado de Israel do que daqueles deslocados da Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Assim como nos parece que nós estamos mais próximos de uma solução da Praça da Paz Celestial do que uma solução da queda do Muro de Berlim nos últimos anos. Porque aconteceram ao mesmo tempo e a gente vê resultados completamente diferentes. Bom, quero agradecer mais uma vez, professora Thier, a oportunidade e a honra de estar aqui com vocês. Me desculpar mais uma vez pela minha falta de habilidade em entrar na reunião e agradecer imensamente a honra de estar aqui ao lado do professor César, a honra de estar ao lado de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, Vedovato, pela maravilhosa exposição, como sempre, não é? E eu estou muito feliz de ter reunido o César e você nessa sessão, porque brilharam bastante e tornaram a sessão muito rica, né, para todos que acompanharam, né? Eu queria aproveitar antes de prosseguir e avisar a todos o seguinte, que todas as sessões estão sendo gravadas, estarão disponíveis no canal que eu tenho passado aí alguns links para vocês no canal da Academia. E também vão estar disponíveis no próprio site da Academia, né, a partir de quinta-feira, todas as sessões estarão disponíveis no site da Academia. Então, não precisam se preocupar aí com as indagações, né? Tem muitas indagações importantes, muitos elogios, né, como sempre, e também tem as indagações dos estudantes, né, que são aquelas, já passou a lista de presença, como nós todos fomos estudantes, a gente também a gente se lembra desses momentos assim com prazer, não é? Nós não sabíamos que esse era o melhor momento da nossa vida, né? E nós queríamos todos virar profissionais, trabalhar, não é mesmo? Queríamos logo dar palestras, né? Mas, na verdade, nós não sabíamos que o mais importante da vida e o mais importante era o dos estudantes. Mas houve uma ligação muito importante entre essas duas exposições, né? Quer dizer, no fundo, esse tema que o César trouxe de uma maneira assim tão feliz, né? Que essa questão da inversão, né, da transformação, né, do mesmo no outro, né, e a presença da categoria do capitalismo, né, eu acho que é extremamente importante. Se o professor Vedovato referiu que, nesse momento, nós temos uma capacidade menor de resolver a questão daqueles que são deslocados, daqueles que, em razão de conflitos, em razão de precariedade de ordem social, econômica, inclusive de questões também de desastres ambientais, né? Na maior parte deles provocados exatamente pela ação que deteriora, que é a ação humana. Se nós temos uma situação em que nós não temos a capacidade que houve de recuperação, né, internacional a partir da Segunda Guerra Mundial, isso também decorre, um dos aspectos é que o capital do mundo hoje está absolutamente concentrado nas mãos privadas, né? Qual é a capacidade que os estados hoje têm de enfrentar os problemas, né? E cada vez menor. Hoje em dia, inclusive, os governos têm sido eleitos, né? E a esquerda acabou entrando nessa armadilha, lamentavelmente, mas
Os governos hoje, sobretudo os governos de extrema-direita, são governos anti-Estado, né? Quais são os projetos que eles apresentam? É de o Estado não agir mais, o Estado não ter mais, o Estado desaparecer, as políticas públicas desaparecem, assim por diante. Então, a gente está diante de uma situação absolutamente paradoxal, né? Os problemas crescentes e as normativas internacionais exigindo uma nova ordem de responsabilidade, uma nova ordem de dever em relação aos povos, em relação à natureza, e a ação dos governos que seriam os responsáveis por atuar essas diretivas em contraposição a elas, né? Mas, olha, extremamente feliz por essa exposição. Eu gostaria de saber se alguém quer fazer alguma pergunta, se o César quer fazer algum comentário ao Vedovato e vice-versa, né? César, você tem a palavra. É muito importante essa participação de você também. Pedro, obrigado uma vez mais. Um agradecimento muito especial ao professor Vedovato, enfim, pelas palavras, pela aula. Eu aprendi muito e eu concordo com o que vocês disseram. Eu acho que há uma íntima relação aí que pode ser aprofundada, né? E me parece que ela tem uma conexão muito clara com aquilo que o professor Vedovato trouxe, né? Em determinado momento da fala do professor, ele menciona que, então, na década de 90, algumas décadas atrás, né, existia a expectativa, né, da criação de um mundo por direitos, né? E ele mesmo disse, e essa expectativa, ela foi frustrada, né? Mas acho que o ponto que a gente também tem que colocar, e acho que vai ao encontro do que o professor mencionou, né, é como se construiu essa expectativa. E eu faço aqui um breve comentário, porque, de certo modo, um grande autor por trás da construção dessa expectativa de uma esfera pública, de consenso, de intersubjetividade, construção por direitos, passa necessariamente pela figura do Habermas. E o Habermas foi o autor que, na Alemanha, e depois com toda a difusão que ele teve, foi quem consagrou a tese explicitamente, né, de que o capitalismo não era mais uma categoria analítica necessária, né? Esse é um argumento central da formulação da teoria habermasiana. O Habermas faz autocrítica depois, ele mesmo diz, a teoria do agir comunicativo tem um problema ali, enfim, eu desconsiderei a economia política, ele mesmo diz isso, mas eu acho importante que essa referência que o professor Vedovato fez traz e chama, né, por essa contextualização de como construímos um diagnóstico que levou o direito a ser um certo centro de certeza pela sociabilidade nossa, né, pela nossa sociabilização, e como isso, de certa forma, esteve sempre amalgamado à hipótese de que o capitalismo não era mais categoria analítica, né? Isso era explicitamente dado. Na tradição sociológica, de pensamento sociológico, a gente chama isso de pensamento ou teoria antiprodutivista, no sentido de uma teoria que passa a lidar com as interações e passa a desconsiderar necessariamente as forças produtivas e desenvolvimento de suas contradições. E aí eu acho que, mas ao mesmo tempo, eu concordo plenamente com todos os exemplos, a brilhante intervenção do professor ao mostrar a própria regulação jurídica como muda, os desafios, os avanços, né? E isso é importante para que a gente possa ter, acima de tudo, um comprometimento genuinamente bobiano, né? Aquilo que mais me chama a atenção no Bob e que mostra, na minha humilde opinião, a sua validade hoje em dia, era a capacidade ímpar, de um lado, dialogar com aqueles que veem problemas estruturais, mas que muitas vezes erram ao dizer, bom, então o direito não serve para nada, né? E a gente cai muitas vezes num niilismo ou de numa outra expectativa, né, de que então tudo é resolvido sem instituições, em que não há o campo do direito a ser atravessado e disputado, que me parece um equívoco grosseiro. Do outro lado, aqueles que construíram abordagens teóricas, normativas, desconsiderando totalmente aquilo que você mesmo, Atier, mencionou há pouco tempo, a concentração absurda de capital, de riqueza, né? Por trás de tudo aquilo que a gente conversou aqui, que o professor Vedovato trouxe da questão migratória, tem, eventualmente, fluxo de capital, né? Infelizmente, eu não tenho aqui, mas eu posso depois passar para vocês um gráfico muito interessante que mostra o gráfico de fluxo de migração com fluxo de capital, de concentração. Essas questões estão relacionadas. E quando o professor Vedovato fala, bom, e aqui no plano nacional, quando a gente olha para o migrante e fala, bom, não é problema meu, volta para o teu país,
né? No fundo, a gente está discutindo também essas narrativas de que o trabalho da nação, a riqueza da nação, do povo brasileiro, né? Ou qualquer outro, desconsiderando muitas vezes como a própria questão da migração serve como barateamento de mão de obra, né? Ou seja, tem uma questão econômica aí por trás, evidentemente. Então, eu acho que só que quando a gente retoma isso enquanto capitalismo, a gente ganha todo um arsenal teórico que na década de 50 e 60 fazia parte da pesquisa social, que era falar sobre conflito, falar sobre desigualdade, falar sobre dominação, expropriação, elementos de palavras que foram se perdendo e, de uma certa forma, levaram com que hoje a gente tenha, de uma forma praticamente consensual, conceitos e abordagens tão somente consensuais, né? O Bobbio já estava muito ciente desses problemas, já estava bastante consciente dos desafios que se impunham para um diagnóstico preciso de toda a problemática que, evidentemente, atravessava não só a sociedade italiana, mas a sociedade global. De modo geral, eu agradeço muito pela oportunidade, um imenso aprendizado às palavras do professor Vedovato, acho que se conecta muito com a questão que eu trouxe, mas acima de tudo com a questão, a temática que vocês estão desenvolvendo durante esse segundo congresso, e tenho certeza que isso é um primeiro passo de outros tantos que a gente pode dar conjuntamente para levar essa discussão adiante. Eu agradeço uma vez mais a oportunidade, o privilégio de estar aqui aprendendo com todos vocês. Nós é que agradecemos, César. Viu? Nós estamos aprendendo muito com você, tá? Vedovato, suas palavras finais, né? Você está ficando escuro aí, Vedovato. Acende a luz. Campinas está estranho. Acabou a força aqui. Eu estou no celular e roteando para o computador. Aqui acabou a força. Está um caos aqui. Eu espero que não alague. Mas eu queria agradecer demais o professor César, agradecer demais o professor Atier pela oportunidade. Aprendi muito com o que o professor César trouxe. A gente sim, precisa, eu imagino, retomar essa discussão da análise do conflito, como bem colocou o professor César. A gente tem hoje, exatamente como o professor Atier colocou, uma luta contra o Estado, né? A própria lei de liberdade econômica que traz lá a ideia do abuso do poder regulatório é um ataque frontal à possibilidade do Estado controlar ações das empresas, e isso pode se tornar bastante complicado no futuro. E em cima do que o professor César trouxe, a gente ouve bastante a ideia de que existe uma crise migratória, né? Na verdade, a migração é um sintoma, né? A crise é econômica, a crise é humanitária, a crise é ambiental. A migração ela é só um sintoma de que existe uma concentração de riqueza exagerada no mundo, de que existe uma perseguição às pessoas por sua religião, por sua etnia, e por conta, como bem foi colocado aqui pelo professor Atier, por conta das questões ambientais. E, enfim, se existe alguém que aprendeu aqui, professor César, fui eu. Muito obrigado pela oportunidade. Professor Atier, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, César e Luiz Renato. Maravilhosa a participação de vocês, tá bom? A casa é de vocês, né, da Academia Paulista de Direito, e eu agradeço a todas e todas que nos acompanharam. O César e o Vedovato, se quiserem continuar conosco, estão convidados, né, mas também tem aí os seus compromissos, né, de professores, do Instituto, etc., se justifica. Nós vamos fazer um intervalo de 5 minutos, né, e que é necessário para a conversão da gravação que foi feita, e em seguida nós voltaremos com apresentações maravilhosas de Portugal, aqui do Brasil, do Rio de Janeiro, enfim, apresentações muito interessantes dos pesquisadores e pesquisadoras da Academia Paulista de Direito. Obrigado, Vedovato, felicidade, obrigado, César, obrigado a todas e todas. 5 minutos estarei retornando. Obrigado.